Bom, eu trabalho na BRQ, isso é interessante porque a BRQ é uma empresa de tecnologia, mas é até legal para a gente repensar um pouco o que significa tecnologia. Aliás, esse vídeo eu que fiz com a câmerazinha 360. A gente está 26 anos no mercado, certo? 26 anos no mercado de TI. BRQ quer dizer Benjamin Ribeiro Quadros, que é o fundador. Né? Aliás, a história é curiosa. Deixa eu avançar essa musiquinha, fica enchendo o saco. Esse, ó, meu e-mail, renedepaula@brq, René de Paula Júnior no Instagram. Né? Esse sou eu. Mas tem uma coisa curiosa que é a seguinte, eu trabalhava numa outra empresa e aí um cara entrou no meu LinkedIn, falou, René, você foi para a Singularity University? Eu falei, fui. Ele falou, eu também fui, vamos tomar um café? E eu sempre aceito, cara. Por princípio, eu sempre vou tomar um café, vamos lá. Aí eu marquei na agenda e esqueci completamente. Aí eu estou lá trabalhando um dia, aparece o alarmezinho, você tem um café em meia hora. Eu falei, meu Deus do céu, peguei o carro, saí voando, sorte que era um lugar bonito, bacana e tal. Cheguei lá e eu sentei com o cara na minha frente, falei, Benjamin. Falei, prazer, Benjamin. René. Ele falou, Benjamin Quadros, e ficou me olhando. Eu falei, prazer, Benjamin Quadros, o que você faz mesmo? Eu sou o dono da BRQ. Eu falei, o que a BRQ faz mesmo? Aí ele contou o que eu vou contar agora, que é isso daqui. Porra, a BRQ trabalha com transformação digital, a gente tem desde Design Thinking, tem tudo, RPA, automação, tem startups, a gente está 26 anos no mercado, em algumas áreas, sobretudo no setor financeiro, a gente bate a Accenture, 2.100 funcionários, 400 milhões, e eu falei, que baita gafe, cara. Eu não olhei o LinkedIn do cara, eu caí aqui de paraquedas, a conversa começou super mal. E aí ele falou assim, bom, então você foi para a Singularity, me conta como é que foi a sua experiência. E eu estava naquela época super irritado com a Singularity, super irritado, e eu vou explicar por quê. Falei mal pra caramba tal. Aí o que acontece? Ele tinha acabado de voltar e tinha adorado. E aí, ou seja, a minha gafe foi dupla. O cara me chamou para eu falar mal de uma coisa que ele gostava. E eu não sei como, alguns meses depois ele me contratou, estou na BRQ até hoje. Tá? Mas o que a BRQ acho que é interessante aqui, né? Agora é preto mesmo, pode ficar tranquilo. Não foi nenhum problema. O que eu estou fazendo lá? Ufa, não foi tela azul. Microsoft assusta com tela azul. Microsoft viu tela azul fica branco. É verdade, cara, é verdade. Mas o que é engraçado é o seguinte, a BRQ sempre trabalhou junto à tecnologia, hoje ela está junto lá com tudo quanto é cliente do mercado financeiro, fazendo aplicativo, mexendo com a transformação ágil e tal, mas ela está passando por uma transformação também. Aliás, fica a dica, o setor de TI está tendo, uma boa parte do setor de TI ficou embaixo da pedra, rezando para não ter que se mexer, e agora está tendo que se mexer na porrada. E as startups estão forçando os caras. Então, quando a gente fala tecnologia e fala digital, mainframe era digital, sempre foi 0 e 1. Né? Não quer dizer a mesma coisa. Então, você tem várias áreas da tecnologia, cara, que pararam no tempo e estão tendo que aprender na porrada a trabalhar de outro jeito, tá bom? Mas antes de mais nada, eu sempre faço questão de mostrar isso daqui, tá? Eu queria ter visto isso quando eu tinha uns 10 anos de idade, a minha vida ia ser mais feliz, espero que dê tempo para vocês repensarem tudo, mas é o seguinte, é um teste de atenção, tá bom? Eu quero ver se vocês estão atentos, acordados, tomaram um café e tal. E é o seguinte, é um teste de atenção, uma coisa muito rápida e é um jogo de basquete, você tem o time branco, o time preto, vocês vão ter que contar quantos passes de bola o time branco faz. Posso soltar? Só vou passar uma vez, tá bom? Quem já viu não conta, tá bom? Não vale estragar a brincadeira. Cadê um 3, 2, 1? Ó. Teste de atenção, certo? Ok. Branco, preto, certo? Certo. Vamos ver quantos que o time branco passa. Pac, passou. Quem viu o mico preto? Eu vi. Quer ver? Observe, no tempo que a fita voltava, né, que você rebobinava as coisas, alguém vai lembrar? Isso. Ó, não só ele entra e ninguém vê, como ele ainda paga de Michael Jackson, olha aí, ó. Ninguém vê, assim, tipo 10% das pessoas veem, 5% vê. Na verdade, isso era uma campanha para você não atropelar ciclistas porque eles estão fora do teu radar. Por que eu mostro isso? Na verdade, é divertido, tal, mas também é uma lição para mim de humildade. Porque a gente sempre fica achando que a gente está super focado e quanto mais a gente foca, mais a gente come bola. É da natureza humana, é do efeito túnel. Né? Então você acha que você está dominando, que você está sabendo, que está lá,
alguma coisa tem algum mico preto em algum lugar. Quando eu estava na Microsoft, quem foi o mico preto? O iPhone. Pegou pelas costas. Depois foi o Android, outro mico preto. Quando a gente estava no Yahoo, o mico preto foi o Google. Né? Cara, que puta mico. Então, cara, você está sempre levando bolada nas costas. É da natureza humana. Então, isso é legal porque força a gente a... Bom, de repente eu não sei tanto assim. De repente eu posso estar esquecendo alguma coisa. E é isso que eu quero chamar a atenção para vocês. E o Paulo mencionou os memes. Eu não sabia que ele estava tramando colocar os memes, mas eu me adiantei. Mas antes de mais nada é o seguinte, eu precisava escolher uma foto de fundo. Né? É o meu avô. Não, você parece muito meu avô, me lembra muito, mas não é por isso não. É que eu quero questionar, eu quero me basear muito na questão de evolução. Né? E eu vi esse cara recentemente, eu falei, cara, você é um dinossauro, estamos juntos, é como eu me sinto às vezes. Né? Eu estava subindo agora no elevador, e eu estava com esse casaco cinza, calça cinza, blusa cinza, cabelo cinza, o elevador cinza. Eu falei, eu estou invisível, eu sou um camaleão. Né? Foi, então isso daqui é só para mostrar, é como eu me sinto às vezes, como uma coisa jurássica. Porque quando eu comecei com essa história, aliás eu vou até contar uma coisa pessoal. Por que eu comecei a trabalhar com internet? Em 96, cara, 96 não era um business, ninguém sabia se ia ficar rico ou não. Tal. Eu comecei porque a casa era legal. Eu fui visitar uns amigos que trabalhavam numa agência de internet, a casa era linda. Eu falei, nossa, eu nunca trabalhei num lugar tão bonito. Pronto, estou há 23 anos nessa história. Então não foi que eu sou visionário, não é que eu sou um gênio, não, é que a casa era bonita, tinha um pôr do sol entrando assim, aí eu entrei lá. É que nem aqui é bonito, se tiver uma vaga eu estou achando legal. Tá? Então eu vou achar, eu vou botar o fundo aqui, vou botar esse couro grosso desse bicho aí. Eu não sei como é que eu sobrevivi e tal, mas a questão é, esse é um dos memes, né? Todo mundo acha que só porque eu vim do digital eu sei ganhar dinheiro com isso. Aliás, cara, tem muita gente que ganha grana com isso. Agora que virou moda, transformação digital, pegam aquele... O cara está completamente falido, quebrado, etc. e tal, de uma hora para outra ele é guru. Né? Então todo mundo acha que a gente sabe ganhar dinheiro com essa história. E o que é mais engraçado, eu já percebi isso, que tem gente que não desce do salto alto. Né? A casa caiu, o mundo mudou, aquele mundo de onde eu e o Paulo viemos, esquece, arrasou, terra arrasada, Titanic. E o cara ainda mantém a pose. Eu falei, desce do salto alto, pelo amor de Deus. Tal. Eu chamo isso de pagelança, né? Que é um bom negócio, pagelança ainda funciona bem. E a minha tese final é que o mundo tende ao Orkut. Né? O digital, na verdade, está se orkutizando, não acaba nunca mais. Sabe quantos memes eu já fiz desse? Mais de uns 2.000, mais ou menos. Hoje eu produzi 3 de manhã. Antes de vir para cá eu cheguei aqui 7h40. E aí eu brinco que é o seguinte, isso foi um aprendizado lento. Porque eu sempre fui muito romântico, sempre fui muito idealista, eu queria mudar o mundo, batia no peito com essa história digital. E hoje eu percebi que o que realmente dá grana é oba-oba. Vocês já viram aquele gráfico do ciclo do Gartner, de inovação, que tem a empolgação e depois tem a frustração? Na verdade é assim, quando surge um oba-oba, um hype, todo mundo ganha dinheiro pra caramba. Aí o pessoal percebe que não funciona tão bem assim, você cai na mesa de compras, acabou o lucro. Né? Então a gente está mais ou menos nessa fase hoje, a gente está na mesa de compras. Né? E aí, o que queremos? Um hype novo para distrair dos problemas. É louco isso, é muito engraçado. Eu vou contar uma história real. Eu tinha um colega de Microsoft que tinha saído de lá, eu já tinha saído de lá, eu falei, cara, você precisa conhecer o meu presidente da minha empresa. Era uma empresa parecida com a BRQ, né? Muito parecida. E aí fomos almoçar num lugar bacana, achei ótimo e tal, e aí o cara estava empolgadíssimo, ele tinha ido num evento de social business, que a Salesforce tinha chamado o cara, pagou o cara para ir lá, ele estava assim, aí eu falei, calma, respira, tá tudo bem. Me conta do seu negócio. Aí eu comecei a fazer pergunta chata, como é que era a cultura corporativa, como é que ele escolhia os funcionários, pô, os caras estão no campo, eles conseguem trazer alguma informação? O cara ficou puto, porque ele queria provavelmente comprar alguma coisa que... O cara, tipo uma Harley Davidson, é crise de meia-idade. Homem em crise de meia-idade compra uma Harley Davidson, toma Viagra. Então ele precisava de um Viagra, alguma coisa assim que me distraia dos problemas. E eu queria que ele fizesse a lição de casa. Ninguém quer fazer a lição de casa, tá bom? Então isso é um pequeno aprendizado para todo mundo aí. O que mais? Vender otimismo é o melhor negócio, né? Então eu conheço muita gente que fala sobre o futuro, vem aqui, fala sobre o futuro e sai correndo. Aliás, outro dia eu cruzei um colega também da Microsoft, ele mudou de empresa, está numa outra empresa de tecnologia agora. Falei, pô, o que você está fazendo lá? Tal. Eu falei, eu vendo software ruim e saio correndo. Eu falei, Aí depois eu cruzei com um colega da mesma empresa, né? Eu falei, cara, ele disse isso, não, mas é isso mesmo, é o que a gente faz. Eu falei, então tá bom, você sai correndo e tal. Olha aí, eu quero hype novo. Cara, eu não paro de fazer esses hypes. Isso daqui para mim que é um retrato de muitas indústrias, né?
Se você alguém está super interessado em inovação disruptiva, é porque o cara estava muito distraído. Tipo, puta, agora eu vou ter que prestar atenção nesse negócio, né, e vou ter que fazer isso rapidinho. Mas aí tem outro aspecto, que vocês já devem ter visto isso em inúmeras indústrias, que é assim, ninguém quer mudar. Dá para só aparecer, tipo Botox, né, cabelo a caju, né, peruca e tal. É isso que funciona. Olha aqui, aí todo mundo, desde que não dê trabalho. Não sei se vocês já passaram por isso, ó, a gente contratou você para inovar, mas não faz marola, não enche muito o saco, fica ali no cantinho, você tem um cabelo legal, fica ali, orna, né? E o segredo é sempre a gente vender uma ilusão nova antes que eles percebam que a outra não funcionou, né? Então a gente tem uma indústria aí vendendo essa... Eu tenho a liberdade de falar essas coisas todas, por quê? Porque eu trabalho com uma empresa de entrega, a gente está tomando tiro junto, então não é que a gente sai correndo, né? Você tem que ficar ali até o final, ver se funciona, né? Então eu tenho a liberdade de falar essas coisas. E aí, ó, aqui ninguém quer mudar, o plano é parecer que mudamos. Isso é 99% dos casos que eu vejo por aí em todo lugar. Você está gostando? Tem milhares, não para nunca mais, posso ficar até de noite aqui, ó. E 99% da energia da empresa é gasta com politicagem. Ponto. Ponto. É ou não é? É ou não é? 99% da energia da empresa. Olha aí, ó. Olha o cara ligado na concorrência. Concorrência com outro gerente. É isso que ele está, né? A espécie humana é miserável. Aí ó, eu paguei para ser iludido, não para ser enganado. Eu preciso de alguém. Ah, isso também é ótimo, né? A indústria da gente está cheia de pessoas encantadoras, né? Aliás, virou um mercado, né? As pessoas encantadoras, porque se o cara parar para pensar no que ele está comprando, ele não vai comprar nunca, né? Então, essa é a questão. Ó, você tem um bom mentiroso para me indicar? É claro, bom, o cliente vai demorar um ano para perceber. Aí, bom, essas são... mas agora vamos chegar mais perto do business da gente aqui, que é comunicação, e aí isso infelizmente não é engraçado, porque eu já vi colegas falando isso. Eu não leio notícia, eu não assino jornal nenhum, eu vejo tudo pelas redes, né? Aí você fala, ups, esse é o mundo que a gente está vivendo agora, isso é muito estranho, isso é muito desconcertante, olha aqui, ó, sou contra a imprensa, acho uma invasão da minha burricidade. De uma certa maneira, a gente empoderou a burrice. Se o cara quiser ser burro até morrer, ele consegue. Ele vai juntar amigos, né? Isso é um efeito estranho, porque no começo cara, a gente tinha um ideal iluminista, né? Nós vamos aqui, vai ser tipo a nova, sei lá, biblioteca de Babel, todo mundo vai ser Shakespeare, né? A gente elegeu o Trump e outras coisas também, é o que aconteceu. Né? Olha aí, ó. E adoro bullshitagem porque os redatores são muito melhores. Se você escreve bem, você pode escrever bullshit, que isso vai te pagar muito melhor do que ser jornalista. Porque, olha aí, na empresa o oba-oba é muito mais sexy do que o impacto. Aliás, existe um evento da indústria bancária chamado CIAB. Quem conhece o CIAB? Você conhece, lógico, é gigante o evento. Qual foi o tema desse ano do CIAB? Impacto. Eu conversei com os caras lá, a gente estava no evento e eu consegui fazer uma palestra sobre impacto na arena do CIAB. Depois eu comento isso com vocês, foi bem legal. Por que eu estou falando de impacto? Porque o negócio é o seguinte, que tal, né, disrupção. Eu lembro que eu trabalhei com um cara que falava assim, eu pulo a janela para aprender a voar. Eu falei, eu moro no primeiro andar. Eu vou quebrar alguma coisa, não vou aprender nada, né, meu seguro não cobre. Né? Então, quando é que a gente começa a pensar em fazer alguma coisa que realmente mude o mundo? Aí eu brinquei com essa história. Disrupção num país que 50% das pessoas não tem acesso à água encanada. A esgoto, é pior ainda, não tem acesso a esgoto. Né? E aí, outra coisa que para mim acho que é um dos maiores ensinamentos em 23 anos de digital, é assim, dá para fazer muita coisa, sempre dá. Sempre dá. A conta fecha, quem paga? Na verdade, acho que faz a diferença, inclusive do Vale do Silício, ou daqui do Brasil, a criatividade é a mesma, os recursos são os mesmos, mas lá, de repente, o Twitter pode ficar no vermelho quantos anos? E aqui, quantos anos um Twitter fica no vermelho? Não aguenta, né? A conta, nem necessariamente a conta fecha. Bom, então o que acontece? No LinkedIn eu já publiquei vários artigos, depois eu posso passar para vocês, o que é certo, o que dá certo, o que dá dinheiro, são três coisas separadas. Eu acho modestamente que a culpa é do Excel. A Microsoft tinha que, assim, realmente o Excel é que nem aquele joguinho de basquete, você acha que você está controlando tudo, mas sempre tem um mico preto, né? O mico preto não entra no Excel. E aí, eu quero tocar nesse assunto aqui, por isso que eu botei o nosso amigo dinossauro ali, se evolução é igual a progresso, né? Eu escrevi, ninguém me lê, é um pé no saco, falei, vou começar a escrever em inglês para ver se faz diferença, escrevi, não adiantou nada, continuou a mesma porcaria, está em inglês, não adiantou nada. Então vamos falar de seleção natural, vamos falar de
natureza, isso vai ter a ver com o que eu quero falar agora. Aliás, foi onde eu fotografei o meu avô ali. A gente vai falar de futuro, né? Futuro, é legal o futuro, né? Se eu quiser falar, gente, vamos falar do futuro, todo mundo vai ficar feliz, vai se abraçar, uma coisa bonita e tal. Então, esse era um cara, há 23 anos atrás, antes mesmo de conhecer o Paulo, quando eu comecei a trabalhar com isso, cabelo preto e tal, bonitão. E aí o que acontece? Na época, o otimismo era esse. A revista Wired tinha essa capa que previa 20 anos de crescimento feliz, The Long Boom. Isso foi um ano antes do boom, que foi o estouro da bolha, mas não vem ao caso. Aí o que acontece? Hoje, aí, 50 tons de cinza, e a capa da Wired é essa, né? A Wired morreu. Eu falei, uau! Né? Eu acho que alguém errou. Né? Eu achei muito legal essa numa livraria, né? A seção de ficção pós-apocalíptica está em negócios atuais, né? Current Affairs. Eu falei, o que está acontecendo tal? Bom, eu não preciso nem dizer, né? Parece Black Mirror essa história. Para mim, isso é uma tese minha pessoal. Eu acho que um divisor de águas foi o Facebook. E eu até posso explicar por quê. Né? Se a gente vê hoje, e até isso eu peguei vários exemplos aqui, porque eu acho que está mais do que na hora da gente deixar de cair na armadilha do otimismo automático, de cair na armadilha do hype fácil, né? De achar que tudo vai dar certo automaticamente. Porque o que a gente está vendo hoje são inúmeras notícias, cidades como São Francisco proibindo o reconhecimento facial. Detroit também, Nova York está indo na mesma direção. Você vê o Congresso americano querendo colocar uma multa de 5 bilhões de dólares no Facebook. Você vê a China, quando ela mostrou o governo linear, exceto da China, porque o governo da China é exponencialmente tecnológico, né? Ele está exportando tecnologia de controle social para países ditatoriais, como o Oriente Médio, etc. e tal. Então a gente começa a ver, se você pega o reconhecimento facial na Inglaterra, eles têm muita câmera. Sabe qual é a taxa de erro? 80%? 80%. Se eu jogar uma moeda, é melhor. E agora no Rio, acho que a semana passada, não sei se vocês viram, eles acionaram o sistema, no dia seguinte prenderam uma mulher por engano. Aí você fala, opa, pera, a gente está começando a ver que o impacto não é uma coisa muito simples. Por isso que o tema da SEAB foi justamente impacto. E aí, eu vou usar muitas coisas aqui da Grécia, e eu vou tentar explicar um pouco por quê. Essa é uma palavra que na língua inglesa ainda é bastante usada. Ubris ou ibris, depende de como escreve essa história. Isso é quando sobe a cabeça. Quando você fica tão cheio de si, você acha que você está entendendo tudo, mas na verdade você está prestes a fazer uma grande besteira. Quem lembra da história do Ícaro? O Ícaro estava no labirinto, estou podendo, ele não estou podendo, ele vai subindo, subindo, bom, cai. Né? Então, grande parte das histórias da mitologia grega, o grande perigo é você perder a cabeça. Sobe a cabeça, você fica, né, tão convencido que você começa a fazer besteira. E que eu acho que é o que acontece, por exemplo, quando a gente ouve o Mark Zuckerberg falando. Né? Então o futuro já tem umas nuvens no horizonte, aí eu acho que vale a pena a gente começar a pensar. E eu estava numa crise, 2010, 2011, quando eu fui para a bendita Singularity que eu mencionei no começo, eu conheci os caras num TEDx que eu estava palestrando, eles me ofereceram uma bolsa, eu fui com bolsa, eu não ia ter essa... Desculpa te interromper, dá uma explicação para a galera. Vou explicar. Então, Singularity é assim, se você é executivo e tem muito dinheiro sobrando, em uma semana você torra. É basicamente isso. É um bom jeito de, em 7 dias, você ficar livre de 15 mil dólares. Não, mas na verdade é assim, o Brasil é o país que mais manda gente para cá. A Singularity é uma iniciativa que surgiu no Vale do Silício, é dentro do campus da NASA, falando assim é legal, né? Dentro do campus da NASA, um dos pais da Singularity é o Ray Kurzweil, que a Sueli mostrou um gráfico, que é o pai da ideia do exponencial, que as coisas estão crescendo exponencialmente. Né? Então, o Ray Kurzweil, junto com o Peter Diamandis, que é um dos maiores vendedores do mundo, isso não é um elogio, e mais uns outros caras, criaram um curso. Primeiro criaram essa história do exponencial, que é a maior jogada de marketing dos últimos 20 anos. A palavra é muito poderosa, né? Não quer dizer nada, mas é muito poderosa. E aí criaram um curso que você vai para lá, aí os caras, sabe mangueira de incêndio? Você abre a boca, o cara... né? Vem um monte de informação, você fica aí você sai achando que o mundo vai ser automaticamente lindo, volta para cá e não consegue fazer nada a respeito. É basicamente isso, resumindo. E eu fui para lá, não me avisaram que iam tirar foto, eu estava com cabelo ruim, mal vestido, tudo bem, acontece. Esse cara do meu lado aqui é um astronauta, esse é até hoje, acho que é o CEO, que é o Rob Nail. Mas naquela época eu já fiquei meio inquieto, porque era muito otimismo. Né? Eu estou acostumado a tomar tiro. Né? Não vou mostrar os cicatrizes, mas eu só tomo tiro. Falei, cara, por que esses caras são tão otimistas? O que está acontecendo? Mas eu mantive contato com os caras. Né? Foi, de repente, sei lá, porque tinha uma frase assim logo na entrada, como impactar 1 bilhão de pessoas
com tecnologias exponenciais. Ué, impacto, legal. Se bem que a próxima coisa que eu pensei era um meteoro no Planalto Central, mas sei lá. Mas, bom, em suma, mas eu falei, porra, de repente isso pode, né, impacto, tal, gostei. E aí eles acabaram escrevendo livros, criaram metodologias, dali saíram 2 consultorias, eu participei das 2, uma para empresas, uma para cidades, não vou contar das cidades já. E aí, no fim, eu acabei me desentendendo com os caras completamente, e quando saiu esse livro aqui, que inclusive tem o meu livro, o meu nome no livro, eu falei, gente, tirem meu nome do site, eu não faço mais parte dessa história, não me mandem mais e-mail, morreu, não brinco mais disso, eu vou explicar por quê. Né? É muito engraçada essa história. Então eu vou voltar um pouco no tempo, só para dar um pouco de perspectiva para essa história, porque o que eu comecei a fazer enquanto eu estava lá era uma coisa parecida com o que acontecia aqui. Aqui é Atenas, aqui é a Ágora, a Praça de Atenas, onde nasceu a democracia. Para mim é solo sagrado, tá? Eu acho muito legal. Então aí circulavam os filósofos todos, tal, e circulava esse gordinho, velhinho, feinho, e ele ficava enchendo o saco das pessoas, que ele ficava fazendo pergunta difícil. E na própria Singularity eu comecei a fazer pergunta difícil. Levantava a mão, pergunta difícil. Levantava a mão, pergunta difícil. Eu lembro até quando o Ray Kurzweil foi falar com a gente, ele começou a falar, olha, é o seguinte, quando chegar a singularidade é quando os computadores realmente vão estar numa outra, tipo computação quântica, sei lá. A gente vai ficar imortal, você vai poder subir seu cérebro para a nuvem, a gente não precisa mais morrer. Aí eu peguei o microfone e falei, desculpa, legal, mas não precisa me backupear. Eu sou chato, não precisa me prolongar além do necessário, né, já tá bom assim. E segundo, eu acho morrer legal, eu acho morrer bacana. Porque se eu for imortal... Bom, primeiro, quem seria imortal primeiro? O Trump seria imortal? O Sarney, talvez, né? Já é imortal pela Academia Brasileira. Como assim, né? Morrer legal. E aí, bom, em suma, ninguém me passa mais o microfone na Singularity. E eu comecei a fazer algumas perguntas chatas, comecei a questionar os caras, porque esse cara fazia o seguinte, vamos supor, você chega com uma ideia de startup. Eu quero fazer uma startup para melhorar o mundo, né? Aí fala, você quer que o mundo seja bom? Sim, então defina bom. Não, bom porque vai ser mais, as pessoas vão viver melhor. Mas que pessoas? Ele ia fazendo essas perguntas. E foi com essa encheção de saco que nasceu o que a gente chama de Ocidente, tá bom? O Ocidente começa assim, com alguém enchendo o saco. Defina bom. E isso era uma coisa que na Singularity ninguém perguntava. Não tinha assim um framework moral do que era bom. Não tinha uma visão do ser humano. O que era bom, né? E aí, isso daqui no Vaticano, quem são essas 2 figuras aqui? Um xarope apontando para cima e outro fazendo assim. O que está apontando para cima é Platão, que falava que existem coisas universais, eternas, a beleza universal, a verdade universal, a matemática. Existe uma perfeição que é eterna, o mundo das ideias, das formas. Isso é Platão, certo? O outro cara é o Aristóteles, falando, não, muita calma nessa hora. Esquece essa história de outro mundo, vamos prestar atenção nesse mundo, vamos prestar atenção na biologia, vamos prestar atenção na política, vamos prestar atenção na ética. Né? Eu gosto mais desse cara, tá? E até vou fazer uma colocação mais para frente, que tem a ver com a história da Poli. Na verdade, o meu conflito com o pessoal da Singularity ficou um pouco mais gritante quando a gente foi fazer um projeto em Medellín. Quem conhece Colômbia aqui? Puta lugar, desculpa, mas é muito legal. Cartagena, muito legal, Medellín, muito legal. E Medellín se reinventou. Estava na lama, é só vocês assistirem Netflix que vocês vão ver. Hoje é uma cidade legal, muito bacana. Eles têm uma iniciativa muito bacana que se chama Ruta N, que é uma iniciativa que junta poder público, iniciativa privada, academia, para inovar a vida da cidade. E a gente, essa consultoria que saiu da Singularity, foi lá prestar serviço. Eu nem sei quanto cobraram, deve ter sido uma bala. Mas eu falei, pô, eu quero, cidade é legal, chega de mundo corporativo, eu quero melhorar a vida das pessoas, certo? Certo. Mas aí eu comecei a ficar um pouco incomodado. Eu era um dos poucos que falava espanhol, tinha muito gringo ali que não falava nada, que nunca tinha vindo para a América Latina. E era tudo meio remoto, você passava só uns 3 dias na Colômbia e voltava. Eu falei, peraí, quem somos nós, na fila do pão, né, para cair de paraquedas numa cidade que já é legal e... Eu ia falar cagar regra, mas não pode. E impor regras, né? Não pode. Impor regras, porra, qual que é? E quanto mais eu conheci os caras, mais eu vi que eu tinha que aprender. Eu falei, pô, se São Paulo tivesse nesse patamar, cara, a gente estava bem, né? E aí eu comecei a ficar um pouco irritado com essa história, porque eu falei, gente, tudo bem, vocês estão propondo soluções aqui para Medellín, mas qual é o critério de vocês? E as soluções eram delirantes, todas envolviam inteligência artificial, drone, impressoras 3D,
que são as benditas tecnologias exponenciais. Aliás, vou fazer já eu acho que não existe tecnologia exponencial são as pessoas. Essa é a minha tese, certo? Exponencial são... Eu falei, cara, quem somos nós para dizer o que é bom para essa cidade? A gente caiu de paraquedas, né? E aí tem a questão do impacto, porque você não está falando com um negócio, você está falando com dinheiro público, você está falando com milhões de pessoas, com todas as classes sociais possíveis, são cidadãos. Cara, quando você fala com o setor público, como você fala às vezes, é outro paradigma. Não é só lucro, não é só ROI. Não, cara, são pessoas, o impacto tem outra história. Como é que você define impacto numa cidade? E aí, aqui quando você vai para Atenas, eles restauraram um lugar que... Atenas é o seguinte, todo mundo meio pelado, é um sol desgraçado, você não vai ficar dando bobeira no sol. Aí tinha uma área coberta, quando está muito quente, eles ficavam para cá e para lá, tal, discutindo. Esse lugar chama Stoa, da onde vem estoico. A filosofia estoica são os caras que ficavam discutindo filosofia aqui. Pois bem, um dia na Stoa, Sócrates estava para lá e para cá enchendo o saco dos outros, aí ele chegou para um sofista, que era um cara que ensinava retórica, ensinava a gente a falar assim, no palco, né, gente eloquente, perguntou para o cara, defina belo. O que o sofista respondeu? Quem? Puta resposta estúpida, como assim quem? O que ele quis dizer é o seguinte, não existe uma definição universal, belo para quem? Se tem alguma questão que é estritamente pessoal, cultural, essa é a questão do belo. Então, só que não caiu a ficha para o Sócrates, ele continuou enchendo o saco, porque acho que aí a civilização ocidental se bifurcou. Uma parte continua acreditando em coisas universais e a outra parte não. Aí você tem exatas, você tem humanas. Eu fiz poli, então eu sei, se eu caísse uma prova de Transcal para mim, termodinâmica, resistência dos materiais, aqui em Singapura, na Rússia, é a mesma prova, é a mesma resposta. Agora, se alguém chega para você em sessão de comunicação também, escreve um roteiro, que foi o que aconteceu comigo na ECA. Tem roteiro bom, ruim, pior, melhor, tem certo, errado, né? Então você fica com... Bom, logo eu chego aí, estou exagerando. Bom, aí esse é o nosso amigo Sócrates, o gordinho, deixa para lá, bom para quem, já falei. E aí tem uma questão que eu acho interessante aqui, dessa história do Platão com o universal versus Aristóteles, que eu acho que é bastante importante para a gente pensar em termos de futuro. Tá? Eu vou recuperar essa história. Vamos ver se eu consigo falar de futuro aqui. Vamos mudar um pouco de assunto, falar de arte. O que é isso daqui? Polo que não é? Yayoi Kusama? Não. Vamos pensar, quem pode ser? Alguém chuta? Sabe o que é isso daqui? É um cemitério de bicicletas na China. Então, quando a gente acha bicicleta legal, a gente pode ir para o futuro e vai ver isso daqui no que deu. Patinetes, mesma história. Então, outro teste artístico. Ah, isso é polo, que isso sei lá o quê. Fala outro expressionista qualquer, abstrato. O que é isso? Isso é plástico aumentando exponencialmente. Aliás, olha o termo exponencialmente aqui. Né? Ups, a gente está começando a conviver com o impacto das coisas que a gente está fazendo. Vocês lembram do Retrato de Dorian Gray, aquele livro do Oscar Wilde? A gente só fica vendo o retrato bonito dentro do armário, só que o armário está começando a vazar. Né? E, gente, plástico... Quem lembra de um filme que chama Primeira Noite de um Homem? Com Dustin Hoffman. Não conta. A gente lembra. É um filme da década de 60. O cara acabou de se formar, aí chega um tiozinho que nem eu pro cara e fala assim, meu amigo, vou te dar uma dica. Plásticos. Na década de 60, plásticos era top. 60, tá? Foi quando eu nasci. 50 anos depois. Tartaruga tem, né, plâncton tem plástico dentro e tal. E só para mostrar que isso não é abstrato, companhias grandes, corporações, seguradoras, já estão incluindo nos seus cálculos mudança climática. Já estão incluindo cálculo de risco, cálculo de manutenção. Não tem mais o que fazer, a casa caiu, é o que está acontecendo. Enquanto isso, a gente lamenta que o domínio Amazon, .Amazon, nossa, como é que nós perdemos isso para a Amazon, né? Na internet perdemos o domínio, mas ninguém se preocupa que o desmatamento vai bem, obrigado. Né? Então, a gente está desviando um pouco o foco. Isso daqui eu convido todos vocês, isso é super atual, é Overshoot Day. Imagina que a Terra é sei lá, é o teu papai rico. Ele vai te sustentando. Chega uma hora que o papai, você gastou tanto, que o papai vai entrar no vermelho, certo? É o que acontece com o planeta. A gente vai consumindo, chega uma hora que o cara não consegue repor. Essa data é chamada de Overshoot Day. No ano passado, ela foi acho que 16 de agosto. Ou seja, no ano passado, a partir de agosto, o planeta entrou no vermelho.
Hello, certo? Esse ano, qual a data prevista? 29 de julho, antes, daqui a 2 semanas. Isso daqui é muito legal. Se você entrar no site do Overshoot Today, você pode fazer um teste que pergunta do seu lifestyle. Você anda de carro? Você anda de trem? Você anda de avião? Você come carne? Você, sei lá o que você faz? Você liga o ar-condicionado? Aí eu achando que eu estava bem, só como frango, tá? Né? Trabalho perto. Cara, quando eu fui ver, olha o resultado para mim, esse é o meu resultado. Se os 7 bilhões de humanos fossem como eu, a gente precisaria de 3,2 planetas. O meu consolo é que americanos precisam de 5 ou 7, né? Então, se todos nós, China, Ásia, se todo mundo, a Índia virar americano, ou todo mundo quiser ter um Land Rover, né, um iPad, uma casa com 6 banheiros, etc e tal, ups, de novo a conta não fecha. Então, eu acho super legal. E eu estava com essa ideia de impacto na cabeça, e Medellín, eu falei, cara, como é que a gente incorpora tudo isso? E eu tinha que fazer uma proposta. No caso, era uma proposta para a saúde pública. A outra proposta dos caras era uma proposta exponencial, que era chegar para os 3 milhões de pessoas, você extrair o DNA de todas elas, você pegar esse DNA, colocar numa inteligência artificial que ia montar um modelo preditivo de todas as doenças de todo mundo e quem ia integrar, você fala, estamos em Medellín, né? Não é Star Trek, que bobagem. Eu falei, cara, vocês vão me desculpar, mas eu vou tomar outro partido, eu vou fazer uma solução baseada em pessoas, no carinho da mãe pelo filho, na preocupação de você com a sua mãe, na preocupação da comunidade. Como é que a gente exponencializa uma mudança de cultura? Eu falei, eu quero que as pessoas... Era saúde? Eu não quero curar o doente terminal. Eu quero evitar que as pessoas fiquem doentes, que elas comam melhor, que elas tenham outros hábitos, que elas não façam nada de vez em quando, né? E aí o que acontece? No que eu me baseei? Nesse livro que é genial, tem a ver com a IBM, o Gerd Hofstede. Ele é um cara que ele estava tentando comparar culturas do mundo todo, antropólogo. Como é que eu comparo? Aí ele falou, eu queria ter uns critérios. Ele imaginou 4 critérios, que eu já não lembro quais são, mas acho que era relação com hierarquia, relação com sexo oposto, relação com incerteza. Ele falou, eu tenho esse modelo aqui. Aí a IBM olhou, falou, cara, quer fazer um teste de campo? Quer circular pelo mundo? A gente tem escritórios em dezenas de países, a gente tem uma cultura corporativa que se choca com a cultura local. Então ajuda a gente aí. Ele circulou vários escritórios da IBM e escreveu esse livro que é genial. Aliás, tem um site do cara, eu posso passar o link depois, que você coloca o país, 2 países, e ele compara as culturas. E foi o que eu fiz. Eu cheguei lá, quando eu fui fazer a apresentação, o que eu fiz? Mostrei, olha gente, se eu pegar a cultura americana, o individualismo, olha como pontua. Quanto? 91. Alguém está surpreso? Na terra do iPhone, iPad, é tudo i, né? Pois é. Individualismo, 91. Colômbia, 13. 13. Então, se você chega com uma cabeça de gringo, eu tenho a solução para vocês aqui, vamos ser como nós. Você fala, não, eu não quero ser como vocês. Aliás, se tem alguma coisa que a internet está mostrando, é que nem todo mundo quer ser como todo mundo. A Ásia quer continuar sendo a Ásia, a Rússia quer ser a Rússia, nem todo mundo quer ser o Mark Zuckerberg, né? E aí eu fiz uma proposta que era baseada justamente em pertencimento, em conexão, em mudança de comportamento, em propósito. Diga, meu. Hofstede. Isso. Ah, que legal. Você sabe que a Coca-Cola já está usando, ela criou um modelo preditivo para campanhas publicitárias usando... Uau! Para vender mais Coca-Cola, vai matar, né? Mas tudo bem, é isso. Que legal. Mas eu posso contar... A gente tem um projeto que também... Puta, que legal. Então vê o site dos caras, é sensacional. A gente usa... Ah, que legal. Eles usaram e a gente está com... Puta, que legal. Porque Que legal. a cultura, porque a gente não tem... Primeiro que é um dado não estruturado, eu não Claro. tenho como, então, partir dessa pesquisa já deu um salto, né? E aí, modelo de consumo, a gente tem todos os dados. Olha, que legal essa história. Uma época eu trabalhei na Sony, eu lembro de uma anedota que era o seguinte, eles iam vender aquelas TVs de plasma enormes e tal, e o anúncio era um apartamento sensacional, com uma TV de plasma gigante, um cara bonitão sentado, assistindo assim. Aí eles foram mostrar isso no interior, no Focus Group, eu falei, qual é o problema desse cara? Ele tem algum problema? Eu falei, como assim? O cara está bem. Ele falou, não, ele está sozinho. Se for no interior, se você tem uma TV daquelas, está cheio de amigos, cerveja, farra. Então, aí eles estão testando Olha... em diferentes países e produtos
Eu já vi o Watson sendo usado para isso também, usado para a criação publicitária, levando em consideração fatores culturais. Mas o que é muito legal dessa história é que a gente começa a perceber o seguinte, que as coisas não são simples, não existe assim uma solução universal. Quem vem da área de exatas, eu lido com isso o dia inteiro, e não é muito fácil, porque o cara fala, não, isso tudo é muito... Eu sou engenheiro, meu negócio é 0,1. Mas eu ouço isso o dia inteiro. O cara, ele quer continuar pensando em termos de 0 e 1. Legal, ele fica com 0 então, tudo bem. Continua aí no 0. Né? E aí, o que é engraçado, porque todo mundo viu essa pirâmide do Maslow, né? Eu sempre brinco que, na verdade, essa pirâmide é muito popular porque é fácil de fazer no PowerPoint. Se ele tivesse feito uma estrela, dá maior trabalho, mas a pirâmide é facinho no PowerPoint. E aí, o que acontece com isso? Não, ele não saiu de casa para fazer isso. Não é que ele foi para as tribos de caçadores-coletores na Polinésia. Não, ele estava no sofá e pensou. Isso é um modelo que não necessariamente traduz o ser humano. Eu vou chegar nesse ponto até pensando na história da evolução. Olha aqui, até dou o link, está na Forbes, existem várias propostas da gente redesenhar essa história, priorizando o quê? O fato de que nós não somos indivíduos. Se a gente pensa na gente como eu, esquece, dá errado. E é o pressuposto básico da economia, né? O sujeito racional que pensa no benefício próprio. Eu falei, esquece, não é assim que a gente funciona, nunca foi. A gente pensa em termos de conexão, pertencimento, né? Autoestima, reconhecimento alheio. Então a gente está o tempo todo se baseando numa bobagem, tá bom? Simples assim. Então, o que mais que eu tenho aqui? Aliás, eu confesso, eu não resisti, tá bom? E eu fiz uma selfie. Então eu quero usar Darwin, porque eu estou ouvindo agora um livro muito legal. Aliás, eu tenho um site, eu vou dar o link depois. Toda vez que eu estou lendo um livro que me empolga muito, eu compartilho. E aí eu estou ouvindo um livro agora que é muito bacana, que ele tenta explicar o nosso comportamento com base... O Harari é legal. O Harari, para quem não leu, uma das coisas mais legais, fala, desculpa, mas o negócio da gente é historinha. A gente gosta de historinha, se inventa uma historinha, todo mundo cai. É sensacional. Né? Tecnologia assim também. Mas ele fala, mas espera, qual é o fundamento disso? E uma das coisas que aparece nesse livro, que depois eu dou o link para quem quiser, é que é o seguinte, uma coisa que caracteriza a nossa espécie é a ação coletiva. A gente consegue colaborar mesmo com quem a gente não conhece. Outras espécies mais ou menos, tipo dentro da mesma tribo, dentro do mesmo clã, mas a gente desde sempre, a gente criou dispositivos para colaborar com outras pessoas. E aí entra a questão da confiança, do cara ser malandro, como é que eu reconheço o cara que é malandro ou não. Então tudo acaba, ele consegue tudo voltar para a questão da cooperação. E olha que engraçado, porque a gente quando vê Darwin, o que você pensa? Shark Tank, né? Aquela coisa, sobrevivência do mais forte. Não é sobrevivência do mais forte. Não é. É simplesmente o que trouxe a gente aqui como espécie. Não foi os Trumps da vida, não foi o eu, não foram os machos alfa, foi a capacidade de colaborar. Né? E colaborar requer algumas coisas que eu acho que a molecada está perdendo, que é a questão da empatia. Né? A gente já chega lá, vamos ver. Mas então, Darwin, gostei dessa história. E aí, esse é o livro que eu estou te falando, Minds Make Societies. É muito legal. Eu passo para quem quiser e tal. E se eu olhar outras, eu tenho uma revista chamada Nautilus, que eu super recomendo. E olha aqui, capítulo 1, cooperação. Quais são as espécies cooperativas, como é que a gente evoluiu através da cooperação, redes sociais, a cooperação humana. Ou seja, sabe que isso é interessante? Até pensando em termos de empresas, quando a gente trabalhou na Microsoft, eu fui para lá com o pé atrás, porque eu era um cara de web. E em termos de web, a Microsoft era meio vilão, porque a Microsoft mexia com software. E o web era diferente, tinha outra pegada e tal, né? E aí eu estava com o pé atrás, aí um cara me desarmou. Ele falou, olha, você pensou em ecossistema? Eu falei, tipo, Panda, essas coisas? Não, assim, Panda. Ecossistema é assim, por que você compra um Windows? Ah, para usar software. Que software? Ah, Photoshop, Illustrator, Premiere. Então, esse não foi a gente que fez, foi um ecossistema que criou o software. Então, você compra um sistema operacional porque existe um ecossistema de gente fazendo coisas legais. Você compra um iPhone porque tem aplicativos, eu compro Android porque tem aplicativos. E aí tem um ecossistema dos fabricantes, aí tem um ecossistema dos vendedores. Então, essa é uma empresa, e como muitas outras, que depende de um ecossistema inteiro. Certo? Aí ele falou, olha, para cada dólar que a gente fazia na época, o ecossistema inteiro fazia 12. Então você percebe que nem tudo é competição. Se você olhar no fundo, a IBM é parceira da Microsoft, que é parceira da Apple, que é parceira do Google, é ganha-ganha. Né? Não necessariamente a coisa tem aquele mata-mata.
que a gente adora. Outra coisa que eu acho muito legal, eu lembro que há muito tempo atrás alguém me perguntou, e eu juro, eu falei isso de orelhada, não é que eu sou... Aí eu falei, mas por que você gosta tanto de trabalhar com comunidades? Qual é o desafio de trabalhar com comunidades, de trabalhar com pessoas? Eu falei de bom coração, eu falei, eu queria trazer à tona o melhor das pessoas. Eu falei isso por falar, mas na verdade, isso é importante. O que é legal que a Alcelica acabou a palestra muito focada nessa questão de cultura. Como é que você traz à tona o melhor comportamento? Porque a questão é, a gente cresce, dependendo da sua ideologia, ou você cresce achando que o homem nasce bom e a sociedade corrompe, isso é Rousseau, isso é esquerda, ou você nasce achando que o homem nasce um absoluto ogro e a sociedade que faz ele ficar direitinho, isso é a direita. Só que acontece que não é nenhum dos dois, a gente age conforme o contexto. Se o contexto for, só olhar para o século XX, você pega um país perfeitamente civilizado que nem a Alemanha, dependendo do contexto, coisas estranhas acontecem. Então como é que você cria contextos em que as pessoas se comportem melhor? Cultura corporativa. Bônus. Né? Se o bônus for mata-mata, sangue na parede. Né? Todo mundo encosta trazendo na parede e acabou. Então isso é muito interessante. Quando você cria uma plataforma digital, quando você cria um produto, um serviço, uma ideia, como é que você fomenta um contexto em que as pessoas ajam de uma maneira legal? Eu acho que o Facebook fez exatamente o oposto disso. Ele trouxe à tona o pior de nós. Porque o que acontece? Eu até vou fazer isso, uma digressão minha. Quem é engenheiro é treinado para resolver problemas. Você dá um problema, o cara resolve, certo? Certo. O que o Google resolvia? Problemas. Você quer procurar alguma coisa, você acha. Você quer achar uma rua, ele mostra. A resolver problemas. O que o Facebook fez? Isso não dá dinheiro, porque o cara só resolve o problema uma vez por dia. Eu vou me basear em alguma coisa infinita. O que é infinito? Curiosidade, voyeurismo, vaidade. Né? Então ele criou, por isso que eu não gosto, ele criou um modelo de negócios trazendo à tona o pior de nós. Né? É ou não é? Vamos lá. O que mais que a gente tem aqui? Não, isso aqui eu vou pular, besteira. MIT, tá bom? Sabe a história do carro autônomo? Tá bom, o carro autônomo, ele tem uma escolha. Ou ele atropela 5 velhinhas ou 5 influencers. Bom, 5 influencers. Não, mas sei lá. Ou 3 magrinhos, 5 gordinhos. Uma criança, 6 velhinhos. Um político, 2 médicos, sei lá. Ele vai ter que atropelar um dos dois. Quem ele atropela? Não tem escolha. Aí ele fez um game online, no mundo inteiro, milhares, centenas de milhares de pessoas participaram, respondendo, olha, nesse caso, mata esse e tal. Aí qual você acha que foi a resposta? Em que resposta que o algoritmo chegou? Hein? A grande inteligência artificial. Varia conforme o país, varia conforme a faixa etária, ou seja, dane-se Platão, não tem resposta universal. A resposta é tão bizarra que se você tivesse um carro autônomo, você atravessou a fronteira para o Rio, ele tinha que virar a chavinha. Atravessou a fronteira para a Zona Leste, vira a chavinha. Atravessou a fronteira para a Argentina, vira a chavinha. Porque as prioridades mudam. Na Ásia, você tem um respeito muito maior pelos mais velhos. Né? Em outros lugares, você vai ter respeito maior por grupos e não por indivíduos. Né? Então, não existe resposta única. Como é que você faz um raio de um robô que atenda tudo isso? Interessante. Desafio aí para... olha só, para quem gosta de data science... A gente continua voltando, né? Pois é. Pois é isso aí. Isso é muito interessante, essa é uma questão. Mas a gente já chega lá também, essa é uma pergunta boa. Para quem gosta de data science, está aí e tal, mas vamos lá, a gente tem que se orientar por alguma coisa. E tem um outro conceito grego que eu gosto, que é o filotimo. O filotimo é fazer a coisa certa. É fazer aquilo que é a coisa certa para ser feita, custe o que custar. E aí, quem é o cara aí? Satya Nadella, presidente da Microsoft, ufa, porque eu lembro como é que chama, o Ballmer, era um absoluto Shrek total, trocaram o Shrek pelo Mahatma Gandhi, estou achando ótimo. Ele fez... Não, o que é legal, sabe o que é legal também? Ele vem do terceiro mundo, hello, entendeu? Então, olha o que esse cara abriu um evento 2 meses atrás, citando um filósofo, haja de uma maneira tal que os efeitos da sua ação sejam compatíveis com a permanência da vida humana genuína. Você imagina Steve Jobs falando isso? Não, o cara da Oracle, aquele outro, sei lá, o cara da... Cara, eu estou surpreso. Talvez seja porque ele vem de uma cultura que preza conexões. Né? Ele não é aquele completo autista bizarro. Olha o que ele falou também. Não é hora de pensarmos no que computadores podem fazer, mas naquilo que eles devem fazer. Eu não sei se vocês viram, de uma semana para cá, o Facebook desenvolveu um robô que joga pôquer tão bem que ele não vai soltar no mercado, porque ele está preocupado com o fim da indústria do pôquer.
Com a indústria da mídia ele não se preocupou, né, canalha, né? Com a do poker, sim, mas porra, agora, bom, também acho que o MIT também chegou uma inteligência artificial que escreve tão bem que eles não vão soltar, porque eles têm medo do impacto que isso tem. Né? Mas quem é esse cara aqui? Não, quem é esse cara? É o cara mais rico do Brasil, Lehman, certo? Quem é esse cara aqui? Satya Nadella. Quem é esse cara aqui? É um cara que vocês têm que seguir, é um cara chamado Edu Lira, é um cara que trabalha em comunidades, ele tem uma puta iniciativa legal chamada Gerando Falcões. Né? Esse é um cara de impacto. Olha de onde está vindo o impacto, cara. Não é Vila Olímpia, não é gente Nutella, entendeu? Não é Nutella, zero, é Roots, entendeu? Você está vendo um cara Roots aqui, que está em Oxford, está em Londres. Olha de onde está vindo. Por quê? Porque aí tem uma coisa que a gente perdeu. Você faz USP, né? Você faz alguma faculdade legal. Você esquece, parece que você está numa bolha. Você está na Vila Olímpia, parece que você mora na Suíça. Entendeu? Você fala, resolve um problema. Eu falo, que problema? Deixa eu pensar, a entrega do pão de açúcar. Não, desculpa, vai na favela que tem problema. Esse cara sabe de problema. Entendeu? Esse cara sabe de problema. A gente sabe que problema que a gente quer resolver. E aí, o que eu estou querendo fazer aqui, gente, é para a gente desencanar um pouco dessa questão universal e começar a pensar em complexidade. Complexidade é mais do que complicação. Complicação é relógio suíço, é complicado. Você desmonta, monta de novo. Complexo é filho adolescente, por exemplo, que é muito difícil de resolver. Não, mas na verdade tem um curso muito legal, gratuito, eu posso passar para vocês, de complexidade no Instituto Santa Fé. Complexidade, teoria do caos, isso é muito legal. Porque o que significa, uma das questões legais de complexidade é assim, quando você tem um grupo de caçadores-coletores e eles de repente criam um grupo maior, emerge uma coisa nova. E quando eles fazem uma corporação, emerge uma coisa nova. As coisas emergem e elas não necessariamente têm uma conexão linear. É uma coisa nova que aparece do nada. Complexidade é isso, eu acho muito legal. Quem pensa em digital, pensa em 0 e 1. Alguém consegue ler esse 0 e 1 aí? 7 bilhões. Isso é 7 bilhões em 0 e 1. Então, quando alguém tem alguma ideia, eu falo, adorei sua ideia, multiplica por 7 bilhões. Hein? E aí? Um iPad para todo mundo. Né? Trocar de carro todo ano. Multiplica por 7 bilhões para ver o que dá. Né? A gente tem que começar a repensar essas histórias. E eu quero passar para vocês um critério que me inspira. Não é um critério universal, mas eu gosto e tem tudo a ver com a história que eu estava mostrando para vocês de Grécia. Se você for ler lá Homero, né, ninguém fala, acordei alegre hoje, acordei feliz. Né? Não tem assim feliz, feliz no sentido de happy, esquece happy. Grego usa uma palavra chamada eudaimonia. Por exemplo, Ulisses passa aquele monte de perrengue, cíclopes, ninfas, etc. e tal. Aí ele chega em Ítaca, aí ele pode olhar e falar, cara, atingi a eudaimonia. O que quer dizer eudaimonia? Eudaimonia é um termo tão rico que ele precisa de 6 palavras para descrever. 1, senso de autonomia. 2, possibilidade de desenvolvimento pessoal. 3, aceitação de si mesmo pelo que você é. 4, propósito. 5, domínio do seu ambiente, né? Empoderamento e relações positivas. Como que a gente perdeu isso? Eu não sei. A gente perdeu, a gente trocou isso, né, por fazer fila na porta da Apple. Não sei. Então a gente perdeu esse negócio. Eu acho isso muito legal. E o que é mais bacana é que uma vez alguém propôs traduzir isso numa palavra só. Sabe que palavra que é? Florescer. Florescer. Como é que você pensa, não como... Porque se você for um agricultor, você vai plantar soja tudo igual, banana tudo igual, né? Aí você é aquela coisa, rolo compressor. Se você pensa como um jardineiro, você vai pensar que planta que eu ponho perto de qual planta, qual é, você precisa de sol, você precisa de água, como é que eu faço para você florescer, como é que você traz à tona o melhor das pessoas. Então, eu fiz essa volta toda, começando tirando um pouco de sarro dessa indústria do hype, até para mostrar para vocês que o próprio hype, pô, vê lá o cara da Microsoft, até o segmento de tecnologia está começando a repensar. O segredo são pessoas. Se as pessoas não adotam o que a gente inventa, esquece. Quem lembra do Google Glass? Lembra? Puta tecnologia. Você sai na balada com aquilo? Você vai pegar alguém na balada? Não vai, entendeu? Vão te expulsar a pontapé porque você é um sociopata. Então, assim, e aí tem até uma coisa curiosa, isso é verdade. O Mark Zuckerberg veio para o Brasil em 2009 e 2010, tá bom? Ninguém lembra disso. Ele fez um evento pequeno ali no Itaim, na Juscelino, com a Renato Paes Barros.
E eu estava na Microsoft, eu falei, vou lá, né? Não sou desenvolvedor nem nada, mas vou lá. Aí ele falou a bananada dele, tinha um monte de garotada lá. Aí um colega meu fez uma pergunta, ok, e aí eu não posso ver o microfone. Posso fazer uma pergunta? Pode. Eu falei, olha, é o seguinte, isso em 2009, hein? 2009, 2010. Você está com um produto que está sendo adotado por centenas de milhões de pessoas. E aí, o que vocês estão aprendendo com isso? Aí o cara parou e falou assim, não estou entendendo. Falei, então tá bom. René de Paula, trabalho na Microsoft, trabalhei no Yahoo. No Yahoo a gente tinha plataformas que, 500 milhões de pessoas, mas cada país adotava de um jeito. Singapura usava o Messenger de um jeito, o Japão usava de outro, a Alemanha não usava porra nenhuma, a gente usava para sacanagem. Bom, cada um usava de um jeito, certo? E a minha tese continua sendo que a gente adota a nossa imagem e semelhança. Ponto. O jeito que a gente adota o WhatsApp é só brasileiro mesmo. Né? O jeito que o indiano usa é outro. Aí ele olhou, parou assim e falou, eu não acredito nisso. Porque eu acho que se um produto for suficientemente bom, ele vai ser usado da mesma maneira por todas as pessoas, porque as pessoas são basicamente iguais. Hello. Nessa hora você vê a híbris que eu falei para vocês, a burrice de pensar universal. E eu acho que tem 3 razões. Primeiro, ele era muito novo, tudo bem, a gente perdoa. Segundo, ele é americano, e americano liga a televisão, está passando assim, Júpiter, os caras falam inglês em Júpiter, uma coisa, você vai para outra galáxia, todo mundo fala inglês super bom, deve ter Yazid lá em Júpiter. E aí, então o cara acha que é tudo igual, que ele vai achar hambúrguer, que ele vai poder fritar hambúrguer, não, fritar é só o outro que frita. Mas aí, o que acontece? E a outra coisa, infelizmente, é que ele pensa como engenheiro. Ele pensa como engenheiro, ele pensa que a mesma coisa vai ser usada da mesma maneira. O que aconteceu no ano seguinte? Primavera Árabe. O cara aprendeu a lição? Será? Sim ou não? Quando a gente ouve, a gente vê que não. Né? O cara é completo autista, não tem o que fazer. Então, gente, olha isso. Acho que o tempo foi mais ou menos... Muito legal. Obrigado.